essa coisa de você pensar sobre uma coisa não é algo fácil. Agora, você imagina pensar sobre o órgão que pensa. Você tem que pensar sobre o pensar, né? Então, quando a gente vai pensar qualquer coisa, né? Quem começou a pensar sobre as Desculpa, coisas? desculpa te interromper, tá, não está expandida a tela não, tá? A gente está vendo Muito toda... obrigada. Então, quem começou a pensar sobre as coisas foram os gregos, né? E eles começaram a pensar sobre a matéria. E o atomismo começa lá 500 anos antes de Cristo, decretando que toda a matéria é formada por átomos que são pequenas partículas maciças, esféricas, indivisíveis. E um átomo de um elemento se diferencia do outro somente pela mudança no tamanho e nas massas. Então acreditavam que o átomo era uma esferinha maciça, indivisível. Olha, desde que quando começaram a pensar sobre o átomo, né, que era isso daqui, o modelo de pensar sobre o que era uma coisa foi mudando tanto até chegar aqui. Então, olha só, o átomo de Thomson é um pouco diferente do de Rutherford. Esse daqui, eu acho que foi o que, talvez esse modelo e esse de Bohr foi o modelo que vocês devem ter estudado quando vocês estavam na escola, né? O modelo de Schrödinger, eu acho que vocês não estudaram esse modelo. Então, assim, olha, desde quando começaram a pensar sobre o que é uma coisa, até o modelo que se tem dessa coisa hoje, na verdade, o que, que o átomo é? Esse negocinho aqui que tem uma nuvem eletrônica, né? Então, quando a gente pensa na identificação cara-crachá do átomo, mudou muito, né? Você não consegue mais identificar ele como aquela esferinha indivisível. Você pode dizer, então, né, que o átomos, tomos, partes, sem partes, que não se divide, certo? É verdade já? Esse nome serve já para essa coisa? Ah, então, o modo de pensar sobre as coisas vai mudando conforme você vai conhecendo a natureza das coisas. E a natureza de um objeto é algo muito importante para a gente pensar dentro da ciência. Então, a psiquiatria é uma área que trabalha com objetos de natureza muito diferentes do da medicina. Vocês estão acostumados a falar de um objeto de estudo como, por exemplo, amor, felicidade, né? Mas o médico, ele entende assim, estômago, amor, felicidade, entendeu? Um negócio, isso daí não é, como assim, entendeu? Aonde que está a unidade, porque a gente aprende dentro de uma tradição científica a trabalhar com a unidade das coisas. Primeiro, a partir de um conceito unitário das coisas. E nesse conceito unitário das coisas está implícito a natureza desse objeto, tá? Então, isso é uma base epistemológica, filosófica, que muitos de nós não temos quando a gente começa a estudar alguma coisa. Então, quando a gente vai pensar sobre qualquer coisa, a gente tem que pensar qual que é a natureza dessa coisa e se o nome que a gente está dando para essa coisa reflete o fenômeno daquela natureza. Então, hoje, você falar de átomo, você está, na verdade, se reportando a isso dentro da física e que não tem mais nada a ver com aquela natureza que o Dalton começou a falar. Vocês entenderam no nível complexo que nós estamos entrando, né? Bom, e quando a gente vai pensar sobre o cérebro, tá? Pensar sobre o cérebro implica, então, o que é pensar? Como que a gente pensa? Como que a informação é captada, como que ela é interpretada, como ela é modificada, como ela é armazenada. Isso tudo é importantíssimo porque a gente trabalha com o quê? Com esses modos de pensar do outro, né?
Como que a informação é usada para tomar decisões, guiar comportamento, fazer comunicações? Gente, quem trabalha com telemarketing, neuromarketing, eles adoram isso daqui. Tá? Eles sabem muito mais do que a gente, né? E por um longo tempo, assim, essa coisa da gente pensar quem que a gente é, o que o cérebro tem a ver com isso, foram disciplinas, foram a filosofia e a psicologia as disciplinas historicamente tradicionais que mais se preocuparam com isso. As pessoas que estavam preocupadas com o cérebro não faziam parte dessa patota aqui, entendeu? Um outro lugar, não tem nada a ver com a gente, tá? Então, as neurociências, elas surgiram num campo um pouco diferente da filosofia e da psicologia, tá? Elas nasceram mais no laboratório. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês, eu acho que a última live que eu fiz com a Cris, eu falei um pouquinho disso. Quem é que são as neurociências? Então, as neurociências, elas vão desde a molécula, da neurobiologia molecular, neuroquímica molecular, da molécula para a célula, a neurocitologia ou a neurobiologia celular, da célula para o sistema, e aí a histologia, os tecidos, né? A neuroanatomia, a neurofisiologia, né? E no século XXI, essas ciências, elas estão no ápice. Estão assim bombando, né? Como a gente diz. No comecinho do século XXI, a citoarquitetura, não sei se vocês lembram dos mapas de Brodmann, com todas aquelas divisões numeradas das áreas cerebrais, a doutrina neuronal de Ramon e Cajal, que é válida até hoje, e a conectividade, ou seja, a organização em neurocircuitos. As neurocircuitarias começam a ser muito importantes. Isso tudo começa a bombar no mundo científico, né? O princípio da polarização dinâmica lá no comecinho do século XX é uma descoberta. Quando, olha, gente, o estímulo elétrico ele é unidirecional. Vocês pensam que é uma coisa que vai para lá, vai para cá, de tudo que é jeito? Não. E tem circuitos neuronais que têm uma organização coerente dentro do cérebro. Essas descobertas, elas foram feitas todas no século passado, tá? A neuropsicologia, que acho que algumas de vocês aí têm uma formação muito forte, né? Como sendo um estudo das consequências das lesões cerebrais, das capacidades mentais complexas, e isso fica montado em cima de um modo de pensar sobre o cérebro que fez muito sucesso, que é o localizacionismo, tá? E muitas de vocês ainda têm esse lugar muito fixado na cabeça. Ah, mas aonde que está a memória disso? Uma vez eu estava fazendo supervisão para um residente de primeiro ano. E ele falou assim, professora, fala para mim, aonde que fica o id, o ego e o superego? Assim, nos mapinhas lá de Brodmann, né? Por quê? Porque é difícil para quem vem das biológicas entender esse modo de pensar que vem das humanas, sabe? São coisas assim, peraí, mas o Freud estava falando de id, ego, olha, isso é um modo de pensar sobre o homem, sobre o eu e sobre as relações dele com ele. Não significa que ele está lá. Ah, eu posso localizar ele aqui e ver lá na tomografia, id, ego e superego. A neurociência comportamental também é muito forte, especialmente ali lá na Unifesp, a psicobiologia, né? Quem gosta de trabalhar com ratinhos, comportamentos, cachorros, Pavlov, tudo isso, né? Também uma disciplina que é muito forte, especialmente no final dos anos 1990 ali, onde assim a nossa ênfase no cérebro cognitivo é total, né? O importante é a cognição é o top do conhecimento, né?
outras disciplinas que nos ajudam a pensar sobre o cérebro, que vocês vão falar o tempo todo e não sabem de onde estão vindo. Então, vamos lá, vamos com muita hora nessa carta, tá? Aqui você está vendo um embriãozinho, e aqui, ó, é o tubo neural. Esse coloridinho aqui, ó, ele vai diferenciando num lugar que chama romboencéfalo, mesencéfalo. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Mesencéfalo, já milhões de vezes, né? Quem fez com a Cristiane, que é o mesencéfalo, que é o mesencéfalo, né? E o prosencéfalo. Olha aqui o que acontece com o desenvolvimento. O robencéfalo, ele vai ficando, vai se dividindo entre metencéfalo e mielencéfalo. O mesencéfalo continua, certo? Aí no prosencéfalo você vai ter o diencéfalo e o telencéfalo. E quando você chega no cérebro mais ou menos maduro, você está vendo aqui o mesencéfalo, onde ele ficou? Entre a ponte, certo? E o diencéfalo. O diencéfalo é onde está o hipotálamo, tá? Então, quando a gente for aqui nessa aula, a gente vai dando todas as bases para vocês terem as referências. Então, a palavra mesencéfalo, que a gente vai falar várias vezes dentro das abordagens brain-based, é quando a gente está se conectando aqui, ó. E esse lugar é um lugar derivado lá da embriologia. É ou não é um lugar primitivo? Você vê que todo mundo mudou, esse daqui mudou, esse daqui mudou. Ele é bem primitivo, tá? Então, ele tem os registros mais... Ele guarda os registros mais... Antes, sabe quando o paciente fala, desde que eu me entendo por gente, esse daqui é antes de que ele se entende por gente, ele guarda registros aqui, tá? Mas guarda, Paty, guarda, gente. A gente se vê, né? Aqui só uma outra figura para vocês fixarem isso, ó, aqui ele chama de cérebro médio, ou midbrain, tá? Aí, ó, você vai vendo, ó, esse daqui se desenvolve, muda um pouquinho, ó, tá bom? O cerebelo da onde veio, ó, que bonitinho, tá? A medula foi ficando aqui, tá? E o mesencéfalo, ele não se modifica, então, grava isso daí que a gente vai usar para frente. A anatomia também ajuda a gente a organizar como pensar o cérebro, né? Essa coisa da lateralização também foi um modo de pensar o cérebro muito importante, né? E a gente grosseiramente pode dizer, né, que o hemisfério esquerdo é o cérebro matemático, lógico, da escrita, da linguagem, da ciência, enquanto que o hemisfério direito é da arte, da criatividade, da fantasia, da expressão das emoções, tá? Um modo grosseiro de dizer isso, mas que ficou muito bem difundido por aí. Não é a história completa, tá bom? Aliás, eu acho que ninguém tem a história completa. Aqui, ó, nas áreas de Brodmann, eu acho que esse daqui foi o que vocês pegaram na formação da maioria de vocês, tá? Então, o que os córtices fazem? Olha só aqui, ó, o lobo occipital, a visão espacial, perceptual. Opa, desculpa. Né? A visão, o lobo parietal, que é a percepção somatosensorial, integração visual, informação somatoespacial. O lobo frontal, pensamento, planejamento, execução, controle motor. O lobo temporal, linguagem, percepção auditiva, memória de longo prazo e emoção. A memória de curto prazo aqui, ó, giro para hipocampal, o símbolo anterior, movimento voluntário, atenção, memória de longo termo, de longo prazo. Aqui vocês perceberam que não está constando a ínsula, né? Que é o quinto lobo, tá? Depois a gente vai falar mais sobre eles, mas esses daqui são os mais clássicos que vocês já conhecem, já ouviram por aí, tá? Uma figurinha clássica é essa aqui, ó, do homúnculo, né, de Penfield.
Então, esse jeito clássico aqui de pensar o cérebro em áreas bem localizadas, que têm funções específicas e bem delimitadas, é um modo de pensar, é uma corrente de pensamento, de modo de pensar o cérebro, que a gente vai chamar de localizacionismo. E eu coloquei aqui citologia porque essas áreas, elas são diferenciadas pela citoarquitetura, quer dizer, como as células nervosas, elas se organizam em termos de arquitetura citoplasmática. É bonito, gente, muito bonito isso daí. Agora, pense que esse cara aqui, o que ele estudou aqui, que eu acho que são umas 50 e poucas áreas, hoje já são mais de 180 que a gente já conseguiu mapear. Um caso super famoso, né, que a neuropsicologia começa a se embasar, é o caso do Phineas Gage, acho que é o caso mais famoso que a gente tem, onde a gente percebe o que é a capacidade de neuroplasticidade, neurogênese, e que na verdade, aqui a gente percebe como o localizacionismo ele vai sendo importante, porque ele vai contando para você, olha só, esse cara aqui ele sobreviveu, mas como ele lesou uma parte que tem a ver com a localização de certa coisa, ele mudou o comportamento dele, né? No começo, claro, ele teve umas convulsões, mas depois que ele pôde caminhar, voltar a falar, o humor dele mudou tanto que nem a esposa dele reconhecia mais quem ele era. Esses tipos de casos que a neurologia foi trazendo, ela ia reforçando cada vez mais o aspecto localizacionista, né? Hoje, com a neuroimagem, outros recursos de neurociências que a gente tem, a genética, tudo isso, ó, em 2016, esse projeto do conectoma humano apresenta hoje um novo mapa de córtex. Esse mapa agora tem 180 regiões muito bem discriminadas e ele ainda não está concluído. Se vocês quiserem ver mais sobre isso, ó, esse artigo aqui da Nature vai falar sobre esse estudo aqui que tem sido feito nesse projeto do conectoma humano, tá? Uhum. Bom, mas esses modos diferentes de pensar sobre o cérebro, deixa eu ver se eu não comi bola aqui. Esse daqui é o primeiro, depois eu volto. Essa coisa do localizacionismo foi muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês estão ouvindo? Sim. Ok. Sobre a frenologia, tá? Lá no começo do século XIX, tinha um médico alemão, Franz Joseph Gall, que ele usava uma técnica chamada de cranioscopia. Então, o que ele pensava? Ele pensava o seguinte: o cérebro é o órgão da mente. Até aí a gente fala, legal, tudo bem. Aí ele fala assim: a mente é composta de funções ou faculdades inatas, algumas intelectuais e outras afetivas. Até aí você vai aceitando, né? Cada faculdade possui a sua própria região específica no córtex cerebral. Nossa, ele está avançado, né? Porque isso daqui está em 2016, ele já fazia essa correlação. Pessoas mais dotadas de certas faculdades apresentam mais tecido cerebral nos locais correspondentes do que as menos dotadas. Isso também faz algum sentido, né? Se você olhar lá para o homúnculo do Penfield, né? E se você comparar um violinista, por exemplo, a área do dedo mindinho dele não é como a minha e a sua, que a gente não toca violino, tá? Ele já criou uma neuroplasticidade grande que essa área sensorial dele, ou cortical dele, ela vai estar mais expandida que a nossa. Agora, o que ele dizia?
que a morfologia do crânio reflete o cérebro da pessoa. Então, ele ficava palpando o crânio das pessoas e tinham consultórios de frenologia, gente. Era como se fosse assim, você ir num astrólogo, sabe, que vai dizer quem combina com quem, que aquário casa e se dá bem com escorpião, não sei o quê. E ele encontrava as áreas, assim, a área da amorosidade, a área da pessoa que vai ser boa mãe, bom pai, a área da afetividade. E isso, olha só, foi a base da criminologia, tá? Até hoje, quem estuda direito, estuda esse autor, Cesare Lombroso, tá? Que ele traz a teoria do criminoso nato, é baseada na frenologia. Então, eram os mestiços, claro, né? Pessoas que tinham um certo porte físico, certas medidas cranianas. E se vocês verem, assim, filmes antigos, tem muita coisa dessas teorias envolvidas, tá? Na época da escravidão nos Estados Unidos, as pessoas justificavam cientificamente por que que uma pessoa era escrava, por que que ela roubava, tudo isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Uma outra coisa que a gente usa até hoje, em termos de modos de pensar sobre cérebro, é a lateralidade. Então, o John Hughes Jackson, ele era um neurologista inglês que a esposa dele tinha epilepsia. Epilepsia era uma condição, assim, meio que tratada de uma condição espiritual, né? Tudo aquilo que você não consegue dar muita explicação, as pessoas jogam nesse plano. E ele desenvolveu um modo de pensar que ele chamava de neurofisiologia evolucionária, que é trazer o pensamento evolutivo para o cérebro, certo? E ele foi o primeiro a sugerir essa coisa, olha, tem uma parte do cérebro que ela é mais, ela tem mais expertise em certas funções e outra parte do cérebro que tem mais expertise em outras funções. Só que o que ele pensava? Até aí tudo bem, né? O que ele pensava? Ele pensava o seguinte, a memória fica organizada dentro da célula. É lá dentro da célula que a memória está. Tá? Se você furar a célula, putz, perdeu a memória. Tá? E a mente e o sistema nervoso não era algo que estavam entendendo. Mente era uma coisa, sistema nervoso era outra, tá? Não tinha esse lugar de pensar um com o outro, é paralelo. Por isso que, por muito tempo, a gente faz essa distinção. Claro que isso tudo vem assentado num modo, onde ele vai beber? Lá no dualismo, né? Do Descartes. Então, a mente está de um lado, o cérebro está do outro. Eu trabalho com cérebro, não tem nada a ver com mente. Tá? Agora, o Freud, aí ele começa a ver, não, gente, peraí, tem alguma coisa aí. Só que os colegas dele não gostavam muito disso, porque não parecia muito científico. Ele queria juntar as coisas, mas ele precisou fazer um caminho de pensar, porque não cabia na ciência tradicional da medicina da época fazer o caminho que ele estava pensando. Tá? Então, ele foi criando a psicanálise, que é um modo de pensar paralelo, não tinha nenhum paradigma de ciência, e as pessoas olhavam isso o Freud meio estranho, tá? Que ele dizia? Que os circuitos neurais da percepção eram circuitos fixos. Agora, os circuitos de memória, conforme a aprendizagem acontecia, eles mudavam de força, tá? São modos avançados já de pensar sobre o cérebro. E ele chamava o seguinte, o processo primário do pensamento seriam as coisas relacionadas às ações, processos rápidos do pensamento, as ações, as reflexas emocionais, e os pensamentos secundários, os mais sofisticados, as ações,
ele trouxe para dentro da medicina, né, a hipnose, cunhou esse termo histeria, só que o que ele achava? Que o inconsciente ficava, então, num plano que era no inorgânico, né? Que hoje a gente vai colocar lá no cérebro subcortical, né? Mas para ele não, tem um negócio inorgânico, e por isso essa divisão, tá? Então, olha só, eu estou contando essa história para vocês do ponto de vista de quem está estudando o cérebro. Mas quem vai contar para vocês essa história de quem tá, o ponto de vista de quem está estudando a psicologia, né? Vai ver uma outra forma de pensar sobre isso. Tá? Então, os carinhas lá que estavam estudando o cérebro, quem é que tinha mais consistência de pensamento científico? Aqueles que veem para crer e creem para ver, né? Então, o Santiago Ramon e Cajal, esse cara é fantástico. Ele é o pai pode ser considerado o pai da neurociência moderna. Ele é um histologista. O que é o histologista? É o que estuda tecidos. E ele ia lá estudar o tecido, né? Vamos lá ver se a memória está lá dentro da célula. Ele foi um Nobel de Fisiologia ou de Medicina no comecinho do século, e ele trouxe uma coisa que a gente usa até hoje, as descobertas deles, da doutrina neuronal. Isso eu quero que vocês gravem, tá? Apesar dele ser super cientista, olha que jeitinho mais poético dele descrever o cérebro. Eu até coloquei aqui porque achei lindo demais. Os neurônios são células de formas delicadas e elegantes, as misteriosas mariposas da alma, cujo bater de asas, quem sabe, se esclarecerá algum dia o segredo da vida mental. Então ele já tinha uma ideia, assim, é por aqui esse negócio da mente, tá? E a hipótese dele, ele teve uma hipótese embrionária de plasticidade sináptica, só que isso só foi comprovado depois dos 75 anos. Admiro demais, porque é uma pessoa que tinha aquele tipo de microscópiozinho assim. E ele estava olhando para o micro, mas ele não estava descolado da alma das pessoas, né? Então, os 4 princípios da... gente, aqui é o desenho dele, tá? Esse desenho dele aqui, ele é do Museu Carral de Madrid. Então, olha como, naquela época, ele desenhava essas coisas e que estão muito próximas da microscopia eletrônica. Então, aqui você vê o corpo do neurônio, ou o soma, os dendritos, tá? Essa daqui, depois eu vou apresentar para vocês, estão vendo? Uma célula envolvendo aqui um corpo do neurônio. Essas células a gente chama de glia, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas depois. Mas esse princípio aqui da doutrina neuronal a gente tem que saber. Então, lembra, o jeito da ciência ocidental pensar é a partir de unidades e conceitos. É um jeito reducionista? É um jeito reducionista. Mas é um jeito que ajuda você a organizar o pensamento. Você tem que começar de algum lugar. As classificações, elas não são perfeitas, mas é melhor você ter um tipo de organização do que nenhuma, concorda? Então, ele começou a organizar assim, o neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso central. Quer entender sobre o sistema todo? Tem que entender a unidade. Quer entender como é que constrói uma casa? Tem que entender o tijolo, tá? Os neurônios são células individuais que não se comunicam com continuidade protoplasmática com outros neurônios. O que significa isso, Paty, continuidade protoplasmática? Eles não fazem solução de continuidade. Eles estão juntos, mas eles não se tocam. Ele já via, com toda a falta de sofisticação de material, ele já percebia que elas não se tocavam. E esse foi um ponto de maior discussão entre ele e outro pesquisador na época, tá? Nessa época ali do Prêmio Nobel. Então, foi
um bafafá, um babado dentro da ciência, esse negócio de que os neurônios se tocam ou eles não se tocam. E ele falava assim, eles não se tocam, gente. E eles têm 3 componentes, dendrito, soma e axônio. O axônio pode ter várias arborizações que fazem contato íntimo com os dendritos e o soma dos outros neurônios. E aí, a condução desse estímulo, ele vai acontecendo de um jeito unidirecional. Ah, aqui, ó, outra figura lindinha dele, ó. Tá? Aqui, ó, os dendritos, o soma, o axônio. Então, lembra, eu falei para vocês, a citoarquitetura muda. Então, o jeito das células se organizar muda. Então, essa coisa da gente entender que tem uma unidireção da transmissão do estímulo vem dessa época, tá? Então, a despolarização das células sempre ocorre num sentido único. Quanto mais bainha de mielina, tá vendo esse amarelinho aqui? São as bainhas de mielina. São como se fossem capinhas de gordura, e elas funcionam como isolante. Isso daqui faz assim, ó, o estímulo vem, ao invés dele percorrer todo esse caminho, ele faz assim, puc, 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 ele salta. E isso significa, quanto mais mielinizados nossas redes, nossas sinapses, mais eficientes vão ser essas neurotransmissões. Pouco mal acabados nesse sentido. Exceção para algumas estruturas que estão relacionadas a nosso contato com outros cérebros. Lembra lá do B? Um cérebro precisa de outro cérebro. Quando você é bebezinho e encontra uma face humana, gente, pá, acende uma luzinha aqui, ó. E esse caminho é altamente mielinizado nos bebês. São as redes córtico-bulbares. Quando a gente estudar apego, a gente vai falar disso. Então, você precisa ter essa base aqui, ó, de entender que a mielina, ela faz parte do amadurecer do sistema nervoso. Então, quanto melhor a nossa mamãezinha, mais a gente consegue mielinização nesses lugares aqui. E mais resistente, mais capaz, mais adaptativo fica o nosso sistema nervoso. Já mais para os anos 60, assim, aparece Donald Hebb. Eu, dentro do mundo médico, nunca ouvi falar desse cara. Agora, tem gente que dentro, tá? Uma vez eu tive um namorado que ele trabalhava com redes neurais. E aí, ele era engenheiro. Ele falou assim, nossa, nós trabalhamos com as mesmas coisas. Eu, né? Sináptica vai se estabelecendo com os estudos dele. Ele tem a lei do aprendizado de Hebb, que ele diz que a aprendizagem condicionada e memória são resultados da mudança de força sináptica. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho como que é a neurotransmissão. Se uma pessoa ela não tem muita condição de fazer neurotransmissão naquele momento, vamos dizer, uma pessoa está sedada e ela vem para a sua terapia de processamento, você não vai conseguir mudar muito a força sináptica dela, porque quimicamente ela está bloqueada de alguma forma, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho disso. A gente não precisa entender de todos os remédios, mas você tem que entender. Se um paciente está muito bloqueado de antipsicótico, provavelmente ele não vai conseguir fazer muitas interações com você, você não vai conseguir mudar a força sináptica, tá? E é ele que cunha essa frase aqui, ó. Neurons that fire together, wire together. Quem fez formação com a Cristiane, escuta ela falar isso 1000 vezes. Gente, vocês acharam o ponto? Tá? Neurônios que disparam juntos são neurônios conectados em rede, né? Ah, mas a paciente está com ansiedade, a ansiedade dela está lá no pé. Não importa.
A rede que está lá do pé está conectada com a rede da ansiedade, que está conectada com as outras redes cognitivas. Isso serve também para o MDR. A hora que você acha imagem, emoção, cognição positiva, sensação corporal, você fez o quê? Você organizou uma rede, tá? Todos esses neurônios, eles estão disparando juntos de um jeito, uma mesma conexão sináptica, tá? Então, o Donald Hebb, ele fala assim, olha, essa coisa não é a ditadura do neurônio único que vai de informação a informação. O que existe são a democracia dos circuitos. Ele coloca, então, que os circuitos neuronais é que vão mandar, certo? Isso é muito importante a gente saber. Eu vou repetir com outro exemplo, tá? Eu estava aqui falando com vocês e me dei conta que fui falando com as mãos, tá? Vocês já perceberam, né, que tem gente que, por exemplo, perde o óculos e não consegue escutar? Eu não estou enxergando. Por quê? Porque muito do processo auditivo tem a ver com os olhos. Então, o que ele está querendo dizer é que, assim, uma função específica não está ligada de um neurônio para o outro. Você tem uma rede, um circuito, certo? Então, quando eu estou falando assim, a rede, olha como é que levanta minha sobrancelha. E olha a carga afetiva que tem na minha fala, porque eu estou colocando isso para você de uma maneira enfática. E olha as minhas mãos como é que estão. Isso tudo, todas essas redes estão envolvidas nessa fala aqui. Bom? Então, ele traz essa ideia dos circuitos, em 1950, tá? E essas teorias dele, ele é psicólogo, tá? Elas se difundem muito na neurociência computacional. Ele é um cara que vale a pena a gente entender o modo que ele pensa, tá? Então, leia aqui comigo. Quando é que eu tenho plasticidade sináptica? Quando, então, eu tenho a persistência ou repetição de uma atividade reverberatória, eu começo a induzir mudanças celulares duradouras que promovem estabilidade. Quando um axônio da célula A está próxima o suficiente para excitar uma célula B, repetidamente ou persistentemente, ela faz com que a célula B dispare e em algum momento você vai tendo crescimento ou alteração metabólica. Isso pode acontecer tanto na célula A como na célula B, fazendo que você aumente a eficácia de A e melhorando o disparo para a célula B. Vamos ver isso com mais calma, isso é muito importante para nós. Então, o que você tem aqui? Aqui está a célula pré-sináptica, a azulzinha aqui é a célula A verdinha aqui é a célula B. Aqui em vermelho você tem o estímulo elétrico passando. Essas bolinhas que têm microbolinhas dentro, elas estão cheias de neurotransmissores que vão se ligar aos receptores que estão aqui na célula B, e aqui ela vai continuar transmitindo o estímulo elétrico e desencadear as funções aqui dentro da célula. Bom, aí eu continuo, então, vamos dizer que eu estou numa tarefa de aprendizagem, eu estou tocando piano, aí eu fiz uma escala toda zoada. Veio aqui, parou, tal. Depois de alguns segundos, olha só o que acontece aqui. Parece que elas ficaram um pouco mais espertinhas. Depois de alguns minutos, você viu o que aconteceu? O núcleo mandou umas informações para o RNA mensageiro fazer umas estruturas proteicas e aumentou esse bracinho daqui, ou seja, tem mais um dendrito, aumentou o bracinho daqui, tem outro dendrito, fez citoesqueleto, aumenta o número de receptores e aquela informação que agora ela fazia numa velocidade X e numa qualidade X, ela começa a fazer numa qualidade 10x, numa velocidade 10x. Deu? Se não deu, a gente vai voltar nisso daí, tá?
O outro modo de pensar é de um psicólogo behaviorista, Lashley. Esse cara, eu acho que a Débora gosta do Merleau-Ponty, ele influenciou o pensamento do Merleau-Ponty. Ele começa a pensar nessas coisas de rede, neuroplasticidade, e ele fala assim, gente, esse negócio de localizacionismo é até a página 2, porque todas as células do cérebro, elas estão constantemente ativadas e participando por uma espécie de soma algébrica de toda a atividade. Não existe esse negócio de célula para isso, memória isso, célula para aquilo, memória aquilo. Não é possível demonstrar a localização isolada de qualquer vestígio de memória em parte alguma do sistema nervoso. Olha que coisa! E aí ele fala assim, olha, tem umas partes do cérebro que eles podem assumir o controle de uma propriedade cerebral quando partes fortemente relacionadas a essa propriedade são destruídas. E aí você vê coisas assim, ó, né? Como que essa pessoa sobrevive? E aí ele fala, olha, não é a arquitetura neuronal que é importante, mas a ação em massa. Ele fala assim, olha, sabe aquela arquitetura de Brodmann, né? Ela não é tão importante assim, porque tem outras partes do cérebro que elas assumem funções, tá? Agora, olha isso, tá? Vem de 1950 para cá, e eu acredito que vocês todas estudaram depois disso, mas se você não trabalha com reabilitação, sim, exploramos muito pouco isso dentro das nossas terapias. Então, ele traz esse conceito de engramas e mapas neurais. Isso é importante também vocês saberem, porque a hora que a gente for estudar neurociência afetiva, a gente vai voltar nesses engramas ou mapas neurais, tá? São sinônimos. O engrama ou mapa neural, ele é um traço permanente que fica, um traço permanente deixado por um estímulo no tecido nervoso, tá? Então, é a facilitação de um circuito que fica resultante de aprendizado, como o Donald Hub explicou lá para a gente, né? Quanto mais eu tenho experiências relacionadas a uma sinapse ou a um mapa neural ou a um neurocircuito, mais eu vou fortalecendo essa sinapse, esse circuito, esse mapa neural, tá? Então, quando a gente começa aprendendo alguma coisa, a gente começa assim, como um caminhozinho na grama, aí depois aquelas interconexões vão se tornando mais potentes, mais sofisticadas, até que eu chego aqui, tá? Então começa um caminhozinho na grama, depois vira uma estradinha, aí depois ela vira uma estrada maior, depois você tem tipo uma marginal de 4 mãos, né? Isso pode rodar numa velocidade de autobahn alemã, né? Isso para o bem e para o mal. Então eu posso ter mapas ou engramas neurais altamente adaptativos, saudáveis e benéficos, ou eu posso ter engramas neurais que vão ser disfuncionais. Então vamos pensar na pessoa que ela não consegue enfrentamento. O enfrentamento dela é assim, ó, é aquele caminhozinho na grama. Esse é a rede de enfrentamento dela. Aí você vai chamar ela e falar assim, você vai participar de um grupo de teatro na escola. Esse daqui não vai funcionar, tá? Pessoa, ela tem um mecanismo de evitação forte. O mecanismo de evitação dela é aqui. Então, quando alguém chama ela para apresentar a aula, fazer o trabalho de teatro, o cérebro, ele não vai... Embora ela tenha esse caminho e ela tenha esse daqui, o cérebro dela vai escolher esse daqui. E ela vai fazer de tudo para evitar chegar nesse lugar aqui, tá? Alguns desses mapas vêm de fábrica. Outros desses mapas, eles precisam ser customizados ao longo do tempo.
tá? Então, assim, esses mapas que vêm de fábrica, por exemplo, o medo, não precisa ninguém ensinar eu ter medo. Não precisa. Raiva também não precisa ensinar. Amar também não precisa ensinar. Alegria não precisa ensinar. Tá? Agora, tem outras coisas que você precisa ensinar. E você pode também modular. Você veio com uma raiva muito grande, mas aí você aprende a engolir, contar até 10, respirar, certo? Então, tudo isso vai, ao longo do desenvolvimento, você vai customizando esses caminhos. Alguns conseguem para mais, outros conseguem para menos, tá? Então, aí aquela pergunta da Sami, eu vou dar condições de neuroplasticidade e neurogênese, é ajudar a pessoa a fazer esse caminho. Tem caminho que é muito forte, por exemplo, caminho da dependência, tá aqui. Poxa, você quer enfraquecer esse caminho, tá? É difícil, mas dá para enfraquecer. E assim, pense assim, alguém que está querendo parar de comer açúcar. Nossa, é um caminho tão facilitado dentro de nós. Meu Deus do céu. Aí você fica um tempo sem comer açúcar, a hora que você come o açúcar de novo, parece, nossa, uma agressão no seu corpo. Ou o ouvido até dói, de tanto doce que aquilo ali tinha, né? Porque você foi perdendo o caminho neural daquela comida específica, né? Eu não tomo refrigerante há não sei quantos milhões de anos. Se eu vejo um refrigerante, vai, boa, sabe? Não tenho mais caminho neural para isso, né? Então, essa coisa do engrama e do mapa neural é um conceito bem moderno e que a gente precisa estar com ele vivo para tratar com terapia. Então, o Lashley diz que a ordenação do comportamento é resultado do funcionamento do cérebro como um todo. Entretanto, existem áreas claras cerebrais que possuem preponderância na ocorrência de determinadas funções comportamentais. Veja bem, ele não nega que o localizacionismo seja importante, tá? Determinadas para a retenção de uma atividade específica, mas o engrama fica distante, será a associação mental entre as ideias que os mesmos representam. Patologistas, e não os psicólogos, não os médicos, ai que triste, né? Os primatologistas foram os primeiros a descobrir que a gente fica pensando sobre o que o outro está pensando. Olha que triste, né? E eles começam, a partir daí, a dar o fomento para a psicologia do desenvolvimento. E o que é essa teoria da mente, né? A gente pode chamar do everyday dreaming. É eu teorizar sobre o que uma pessoa pode estar pensando sobre o que ela... Ou eu teorizar sobre o que ela está pensando, ou sobre o que ela está pensando de mim. E a gente faz isso o tempo todo, né? Ao dizer que o indivíduo tem uma teoria da mente, nós queremos dizer que o indivíduo atribui estados mentais a si próprio e aos outros, tá? Quem estuda border vai ver, tem muito trabalho feito em cima de mentalização, da falta de mentalização que o outro tem sobre a mente do outro. Quer dizer, uma coisa desenvolvida. E aí, o sistema pode ser usado para fazer predições, comportamento de outros organismos, tá? A gente tem uma psicologia popular própria, né? A gente olha para a pessoa e fala assim, tá lá no... A criança faz isso muito, a minha mãe está chorando. Aí ela, o que ela vai fazer para a mãe dela parar de chorar, se isso incomoda ela, tá? Então, esse lugar da teoria da mente, eu acho que é um lugar, um tema que pouca gente estudou também. Os neurônios espelho, né? Eu vou passar um pouquinho rápido aqui. Essa ideia de dividir o cérebro entre reptiliano, límbico e neocórtex, ela é super recente, ó, 1970. Talvez tem gente aqui que nem era nascido, né?
E ela é uma visão evolucionista, aonde ele vai falar de arquicórtex, paleocórtex e neocórtex, e tem a ver com a citoarquitetura, tem a ver com a histologia desses tecidos. E isso é muito importante a gente entender, porque isso vai ajudar a gente a trabalhar com os aspectos que eu acho que todo mundo aqui já trabalha, né? Dentro do MDR, dentro do Brainspotting, quando é que eu estou entrando numa rede mais reptiliana, numa rede mais límbica, numa rede mais cortical, né? Tem o meio do processo, você fala assim, esse paciente já veio para o córtex, por que veio para o córtex, né? Aí você manda ele de volta, tá? Então, eu vou encerrar essa apresentação por aqui. Ela tem mais dados que eu vou trazer no próximo módulo, e eu queria, então, agora abrir para as perguntas do Zoom, que a gente tiver até aí.